Olha aí, pessoal, finalmente temos os dados consolidados da inflação pelo índice oficial do governo, que é o IPCA compilado pelo IBGE, aquele que é utilizado para o cálculo da meta de inflação, se essa meta foi atingida ou não. E bem, como nós já esperávamos, a meta foi estourada, o limite seria 4,5%. Tivemos um total em 2024 de 4,83%. É claro que é um número bastante maceteado, ficou mais baixo do que eu esperava até para o IPCA. Márcio Postman e companhia trabalharam pesado nesse sentido, mas nem toda a maquiagem do mundo conseguiria fazer esse indicador ficar dentro da meta de inflação. Realmente as coisas descambaram em 2024, essa é a verdade, né? Então, o Brasil terminou aqui o ano de 2024 com uma inflação de 4,83, 0,52% de aumento no mês de dezembro, e tudo isso especialmente puxado, é claro, pelo aumento de preços nos alimentos, que é o grande vilão dessa história, sem dúvidas. Então, vamos conversar sobre esse tema, analisar esse ponto aí, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. E conforme eu falei no início desse vídeo, todo mundo esperava um índice acima de 4,5%, que é o teto da meta de inflação. Lembrando que o centro é 3%, com uma margem de tolerância para cima e para baixo. O Brasil sempre trabalha com a margem de tolerância para cima, então pode chegar a 4,5%, que é a meta real é 4,5%. Essa é a verdade. Só que o Brasil conseguiu estourar essa meta ainda assim. Lembrando aqui o disclaimer de sempre, inflação é aumento da base monetária, não é aumento de preços, que é aquilo que o índice IPCA mede. Aumento de preços é o sintoma da inflação, é a consequência mais imediata, mais visível de uma inflação que já aconteceu. E é o que nós temos visto no Brasil, portanto. Uma inflação que é causada aí pela impressão de dinheiro, é a inflação em si, mas nós vemos na prática, no dia a dia, o reflexo disso, que é o aumento de preços. E tem outros índices que medem isso, eu prefiro, sempre falo isso também, prefiro os índices da Fundação Getúlio Vargas, acho eles mais fidedignos. Eu trouxe aqui a análise do IGPM para o ano de 2024 também, e há aí, né, já é uma coisa assim bastante, podemos colocar definida, tem um IGPDI para ser apresentado também, mas perto de 8%, aliás, perto de 7%, que é a alta da inflação, com tendência para chegar a uns 10% em março, sim. Provavelmente nós vamos atingir um patamar perto disso, de acordo com os dados da Fundação Getúlio Vargas em março. IPCA vai continuar mais ou menos nesse patamar porque tem muito esforço do Márcio Postman, do pessoal do IBGE nesse sentido. Mas, conforme eu falei, nem todo o esforço do mundo é suficiente para garantir o cumprimento, pelo menos do teto da meta, tá aí 4,83%. Isso aqui já vai obrigar o Gabriel Galípolo, meu xará Gabriel, a mandar uma cartinha para o Congresso Nacional. Mas isso já era sabido, eu já trouxe esse tema aqui no canal, inclusive, falando que ele vai ter que mandar 2 cartinhas, na verdade, no começo agora de 2025. A primeira explicando por que o Banco Central não conseguiu atingir a meta de inflação estabelecida para o ano de 2024, e como agora em janeiro começa a vigorar outra forma de medir a meta de inflação, que é uma janela móvel de 12 meses, ao invés de haver a consideração de um ano fechado, então, nesse cenário, a meta só é considerada não batida quando tem 6 meses seguidos, sequenciais, de inflação acima do teto da meta. Então, é fácil atender a essa demanda, sem dúvida. Só que essa regra prevê que, se tiver uma determinada quantidade de meses com a inflação acima da meta, eu não sei se são 6 meses de fato, mas o presidente do Banco Central tem que se explicar. E a verdade é que a gente pode olhar nos gráficos do IPCA,
Tem aqui, a gente vai falar desses outros já, da alimentação e tudo mais, só que aqui a taxa anualizada da inflação, ou seja, a janela de 12 meses se deslocando a cada mês. Então você pode ver que a última medição do mês de dezembro de 2024, portanto, está melhor do que a medição anterior, que foi aqui de 4,9%. Qual que é o problema para o Gabriel Galípolo nesse sentido? Desde outubro, esse índice está acima dos 4,5, que é o teto. Você pode ver o centro aqui na linha vermelha e o teto em 4,5 pontos. E, na verdade, o Márcio Postman conseguiu aí, a duras penas, manter esse índice no limiar durante a maior parte do ano, bateu na trave várias vezes, conforme você pode ver, até que em outubro realmente já não tinha mais o que fazer e parece que essa alta aqui veio para ficar. Agora eu não sei quantos meses acima do teto da meta tem que permanecer o IPCA para que o Gabriel Galípolo tenha que se explicar de novo. Eu fiz um vídeo em que eu tratei disso, mas eu não lembro agora quantos meses são. Só que muito provavelmente esse teto aqui vai se manter, esse patamar acima do teto, quero dizer, vai se manter no mês de janeiro também. Então são 4 meses nessa situação. Muito provavelmente o Gabriel Galípolo vai ter que mandar outra carta explicando isso, já caindo na armadilha da nova meta de inflação, do novo cálculo da meta de inflação, que foi adotado para favorecer o governo Lula, mas já vai sacanear o Gabriel Galípolo, que vai ter que prestar explicações muito provavelmente 2 vezes no começo deste ano, né? Já começou bem no comando do Banco Central. Mas o que levou a essa alta aqui no mês de novembro, aliás, no mês de dezembro? A gente tem aqui a taxa, né, 0,52%, é o que foi medido nesse mês de dezembro, mas por que o total aqui da janela de 12 meses caiu em relação à medição anterior? Porque nós tiramos dessa conta o mês de dezembro de 2023, que estava sendo considerado antes, que estava em 0,56, e colocamos este mês aqui que está em 0,52. Então teve uma leve queda nesse sentido aí. Não foi suficiente, todavia, para resolver este problema da meta de inflação, de fato, que ficou bastante acima do limiar, da margem de tolerância. Agora, em janeiro, talvez isso aqui caia um pouco, porque nós vamos ter a substituição desse índice, que deve ser 0,45, imagino, por algum outro índice que o IBGE deve dar uma caprichada, botar aí 0,3, 0,4 mesmo que seja, e vai cair um pouquinho isso aqui, mas é difícil resolver isso no mês de janeiro. Fevereiro, como teve um patamar muito alto, aí é outra história, dá para ganhar bastante nesse sentido. Mas pelo menos janeiro vai continuar acima do teto, porque a meta da inflação para 2025 é a mesma. 3 pontos percentuais é o centro, com margem de tolerância de 1,5 para cima e para baixo. Agora, o histórico do Brasil nos mostra que 4,83 não é tanta coisa assim na prática. Você sabe muito bem disso. Nos últimos anos a gente conferiu bem qual é a capacidade do Brasil de se enrolar com a inflação. É certo que nem na época da pandemia nós tivemos um patamar tão ruim quanto, primeiro, quando o Lula assumiu o mandato ali na transição do governo do Fernando Henrique Cardoso para ele, e nem mesmo, né, você pode olhar aqui o pico da pandemia na época do Bolsonaro, o acumulado de 12 meses não está maior do que o acumulado de 12 meses lá na época da Dilma Rousseff. Então, para a gente sentir um pouco o drama nesse sentido aí. Mas, exceto por uma queda aqui bastante brusca no governo do Fernando Henrique Cardoso e por esse patamar no começo do governo Lula, que é mais uma correção do que qualquer outra coisa, o padrão mesmo é a gente ficar nessa faixa entre 5% e 6,5%. A maior parte do tempo você pode ver que é mais ou menos isso, com alguns picos esporádicos. Então, o resultado padrão entre 5 e 6 pontos, com 12, às vezes 9, às vezes 8, às vezes 10, dando uns picos de valor. Então, 4,83 não é nenhuma coisa escandalosa por si só. Não é um índice que chega a causar algum incômodo por si só. Agora, a verdade é que o governo Lula reverteu grande parte do que estava sendo feito pelos governos anteriores, a saber, Michel Temer e Bolsonaro, no sentido de controlar a depreciação da moeda.
é simples de ver, porque embora a gente possa considerar essa janela toda aqui, primeiro, Fernando Henrique Cardoso, a gente sabe, um momento de muita instabilidade na economia brasileira, especialmente neste segundo mandato aqui. Agora, né, que principalmente de 98 para frente. Agora, o período PT, que é a maior parte dessa janela de comparação, é um desastre total, a gente sabe e não poderia ser diferente. Olha como mudou isso na época do Temer e do Bolsonaro, quando a inflação ficou constantemente abaixo dessa faixa de 4,5% praticamente todos os anos. Exceto, é claro, pandemia, 2020 e 2021, sendo que 2021 nem foi tão ruim assim, foi melhor do que os padrões lá da Dilma Rousseff, inclusive. Então, estávamos caminhando para uma inflação bastante controlada no Brasil, até que o Lula assumiu o seu cargo, assumiu o mandato, e aí a coisa desandou de fato. Só que temos que considerar ainda o fator manipulação de dados. Hoje não é nenhum absurdo, não é ser leviano falar que os dados apresentados pelo IBGE carecem de confiança por parte de quem recebe esses dados, né, do público que analisa isso. Só que o que não dá para mentir realmente é o impacto que toda essa história está tendo no bolso do mais pobre, porque olha aqui, a inflação, ou seja, a variação de preços no grupo alimentação e bebidas em 2024 foi de quase 8%. Isso aqui que dói pra caramba no bolso do mais pobre, sem dúvidas. Saúde e cuidados pessoais também ficou muito mais caro, muito acima da média da inflação. Então tem itens que estão puxando isso para baixo, mas de maneira geral, aquilo que mais incomoda, aquilo que mais pesa no bolso do mais pobre realmente subiu muito em 2024 e infelizmente tem tudo para continuar subindo, tem coisa a ser corrigida ainda, tem repasses de aumento de custos a serem entregues ao consumidor final. Agora, no começo de 2025, podemos esperar pelo menos alguns meses muito ruins nesse sentido. Agora, se você quiser ver minha análise da inflação de 2024 sob o prisma de um indicador da Fundação Getúlio Vargas ao invés do IBGE, vou deixar este vídeo recomendado aqui para você assistir no meu canal, continuar se informando por aqui. Não se esqueça de se inscrever se você ainda não for inscrito e até a próxima!